Grande prazer estar aqui, vendo tanta gente conhecida. Eu estou na Berge faz uns 3 anos, entrei na pandemia, entrei para fazer eventos, porque nossos eventos aumentaram muito, né, ainda online, mas, então, para mim, ainda esse ano foi inteiro de novidade, fazendo eventos presenciais com pessoas que eu via pelo vídeo e não conhecia, né? Então, é muito legal estar aqui, muito legal estar fora de São Paulo para fazer isso, né? A gente é uma associação nacional, então, os eventos online facilitavam isso, né? A gente chegava em qualquer lugar, mas esse ano a gente tem tentado viajar bastante também, já estivemos em vários estados, em Minas Gerais, estivemos em Belém, no Rio Grande do Sul, aqui também com outras atividades já, mas esse é o encontro do capítulo mesmo, que tem a função, além de tratar um assunto que a gente vê que é tendência, fazer vocês também se encontrarem, né, e estarem aqui para esses momentos de networking, né, e também de benchmark, né, a gente vê muito isso nos eventos da Berge, estava até comentando agora aqui com a Karina da Engie e a Lu, que a gente faz esses eventos para falar também, dividir dores, né, e, e ouvir um pouco do que as outras áreas que fazem o que a gente faz, ouvir como que elas funcionam e, enfim, compartilhar isso para a Berge é muito importante, né? Então, esse encontro é para isso, queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Eu vou fazer uma apresentação muito curtinha aqui, que é só para falar um pouquinho da Berge, que óbvio a maioria de vocês conhece, mas também para que vocês vejam como que a gente está hoje, nosso status, né, e ver o que está rolando aqui com tudo que a Berge faz, que é muito do reflexo do que vocês ajudam a gente a fazer, né? Enfim, quem é a Berge vocês sabem. Aí, pode passar, por favor. Associativismo, a gente fala muito disso, da importância de uma associação, né? E acho que isso, voltando nesse tema da pandemia, ficou muito claro durante esse período, né? A gente ter a presença estendida nacionalmente e para a gente falar de momentos que são comuns para todos nós, né? Por favor, pode seguir. E a Berge é um think tank, né? A gente é uma associação que, além de falar do que está rolando, a gente também pensa muito em ser uma instituição praticamente de ensino, né? E eu falo praticamente porque a gente tem uma escola, de fato, né? A Escola Berge, a gente tem vários cursos de comunicação, e, além disso, a gente tem um centro de conhecimento, a gente faz muitas pesquisas, né? E os próprios eventos que a gente faz e grava os eventos, eles servem muito como referência de comunicação, inclusive para quem não é associado, né? A gente tem muito esse compromisso também. A gente faz 2 eventos pagos por ano e todos os outros 40 e tantos são gratuitos. É a intenção de difundir o que as empresas fazem também, no âmbito também para profissionais de outras áreas. Enfim, que é a redundância do que eu acabei de falar, pode passar, por favor. Hoje, como que a Berge está? A Berge tem 880 associados, quase 900, até o final do ano devem ser 900, se a gente seguir no mesmo número que a gente tem. São 36% do PIB do Brasil desses associados, né, que eles representam, a gente está em 40 setores, e a gente tem ali, se juntar todos os funcionários das empresas associadas, dá quase 1,8 milhões de pessoas. Né? 7 mil profissionais que a gente tem das áreas de comunicação. Quem se associa a Berge são as áreas de comunicação das empresas. Né? Então, esse é o nosso público principal. 86% deles tem especialização em MBA, e a gente, inclusive, oferece MBA, né, na Berge, para quem não tem essa especialização. Mas isso é para vocês verem com quem que a gente costuma falar, de qual comunidade vocês fazem parte. A gente está, então, com 11 capítulos. Esse slide aqui já tem o capítulo do Pará. A gente criou agora um capítulo Amazônia, foi inaugurado recentemente, com sede em Belém, né? E a gente tem esses 11 capítulos, que são essas divisões. Eu estou falando assim, vocês são um capítulo e conhecem, mas é que o Rio é uma coisa muito à parte, porque é muito grande, tem muitas empresas aqui, né? E a gente está perto, vocês estão sempre participando de eventos online, ou mesmo indo para São Paulo para fazer coisas com a gente. Mas para os outros estados que a gente tem esses capítulos, eles são muito importantes também por essa questão que eu estou falando de network, benchmark, a gente acaba fornecendo um serviço assim. Eu tive em Fortaleza no mês passado,
E a gente fez um encontro de capítulos lá, a gente tem 10 associados, muito, muito pouco, e tinha 120 pessoas no encontro. Então, isso fala muito sobre como a comunicação também é tratada e a importância de falar de comunicação, de fazer eventos de comunicação em lugares que são muito mais carentes desses assuntos, né? Muito mais do que Rio e São Paulo. A gente sabe que estamos num eixo aqui que tudo é mais facilitado. Então, quando você chega em Fortaleza e tem 120 pessoas, muitos estudantes tinham lá nos nossos encontros, que é uma característica que a gente acaba não tendo nos outros lugares, mas porque comunicação ainda, por incrível que pareça, incrível para a gente que é de São Paulo e Rio, quando a gente sai daqui para falar de comunicação, a gente vê como se trata pouco disso no âmbito empresarial. Desenvolvimento associativo, para isso a gente tem então os comitês, que são temáticos, né? A gente tem o Aberto Thinks, que é a curadoria de conteúdo, como eu falei aqui, benchmarking, o Starts, que é sempre para quem está chegando na Berge, a gente faz encontros para explicar como funciona tudo e tal. Tem os grupos de WhatsApp, né, que a gente tem para falar muitos dos capítulos, ou divididos por temas também, e essa coleta de dados, informações, que é o que nutre nossa área de pesquisa. A gente faz muitas pesquisas também, isso está crescendo muito na Berge. Eu estava falando aqui com o Leandro, né, no começo, de como as áreas de comunicação, o Leandro da Enel aqui, ele é um cara de finanças, né, e a gente estava falando disso, de como que o comunicador sempre usou, né, eu mesmo já usei essa desculpa várias vezes, que a gente não entende de número e tal, e a gente tem cada vez mais que entender, né, e a gente entrar com outras áreas. E a gente tem visto que as pesquisas, a coleta de dados, são eventos que fazem muito sucesso. A gente teve um evento lá de mensuração de resultado, e a gente teve 70 pessoas lá, no auditório, que cabe 50 e pouco, lotou, tinha gente de pé, porque a gente vê que ainda as áreas de comunicação são carentes de mensuração e a gente precisa se apoiar em dados, em números, e por isso a área de pesquisa da Berge está crescendo muito, e é uma área que aceita parcerias de outras empresas, né? Então, se vocês quiserem desenvolver pesquisas focadas em comunicação, a gente está disponível para isso também. Então, nossos pilares, né, conteúdo, formação de carreira e reconhecimento, advocacy. Em conteúdo, tudo que a gente faz aqui, eu não vou passar ponto a ponto, senão a gente vai se estender muito aqui, mas eu queria focar só na editora Berge, porque é a área que eu cuido também, então a gente faz livros sobre comunicação. A editora passou por uma reformulação no ano passado, quando eu comecei a cuidar do negócio, e eu comecei com uma missão de fazer, da gente ter livros mais práticos, né? A gente fazia muito livro de teorias, né, de doutorado, mestrado, e hoje a gente faz muito mais livros práticos, a gente está lançando guias, né? Então, o Guia de Comunicação para o Agronegócio é um dos últimos que a gente criou, é muito legal, ele é feito com todas as áreas da Berge, então ele conta com uma pesquisa de comunicação no agro, ele teve várias entrevistas com associados, mostra cases e tem muita reflexão sobre o mercado. A gente vai fazer o ano que vem, já falo isso para vocês, um livro parecido, que é um guia de comunicação para mercado financeiro. Então, a gente está buscando muito isso também, de trazer autores que são associados, então já fica o convite aqui, quem quiser escrever um livro, me procura. A gente sabe que a gente tem esse papel também, né, de ajudar os associados a realizar sonhos, né, e escrever livro geralmente é isso. Então, é uma área que está crescendo bastante, eu tenho muitos pedidos já, mas a gente sempre gosta de ter esse tipo de conteúdo, tá? Então, fica aí a dica para vocês. Então, o conteúdo também tem várias newsletters, as revistas que a gente faz, o nosso próprio site, né? Passando, por favor. E na formação e reconhecimento de carreira, o mais importante é falar da Escola Berge de Comunicação, né? Então, a gente tem MBA, são vários cursos, tem cursos livres e tem um módulo completo também que vocês podem fazer. Como associados, vocês têm vários descontos para isso, né? E tem aulas abertas que a gente faz junto com a minha área de eventos também. Aliás, essa pauta que a gente vai tratar aqui hoje começou numa aula aberta que a gente fez lá em São Paulo, que é um curso que a gente tem de comunicação para o esporte, que é uma área que está crescendo muito, né? E a gente acabou ampliando essa comunicação para o esporte para falar de comunicação para entretenimento, que aí entra muito cultura, né? A gente vai falar bastante disso hoje. Em advocacy a gente tem essas parcerias, né? Eu queria salientar mais a Page, que é a Page International, é como se fosse a Berge mundial, né? Então a gente tem uma associação, a gente faz parte da Page,
que inclusive o Hamilton, né, o nosso diretor, estava lá agora na Índia e está indo hoje para o Canadá, para os encontros da PAGE, para falar de associativismo no mundo. Então, para vocês entenderem como isso faz parte de uma coisa bem global e que está crescendo muito, a importância das empresas e a área de comunicação entenderem que fazem parte de um sistema, né? Então a gente faz parte disso e olha muito para a questão internacional, até para trazer referências de fora para cá e levar referências daqui para lá. Isso é bem importante de falar. De todas as associações da qual que congregam a PAGE ali, a BERJ é que tem mais associados. Então a gente vê que no Brasil como isso tem sido valorizado, né? Como vocês valorizam o nosso negócio e por isso a BERJ é uma associação tão ativa, né? Então, aqui só a nossa diretoria, né? Então, o Paulo Nassar, nosso presidente, o Hamilton, diretor executivo, acho que vários de vocês conhecem. E os slides a seguir mostram o nosso conselho, né? A Malu Weber da Bayer é nossa presidente do conselho agora. Nosso conselho deliberativo tem os membros aqui também. Isso. E a programação aqui, enfim, a gente já está na reta final do ano, né? Ainda temos algumas atividades, vamos estar aqui no Rio de novo em 8 de novembro, o pessoal da Engie, para falar de energia, eu levo de energia, né? E estamos sempre abertos a novos eventos também, tenho falado bastante com a Carol, nossa diretora de capítulo aqui, para a gente fazer outros eventos e entrar na agenda do ano que vem também. Agenda internacional, né? Como falei aqui, setembro, o Hamilton estava lá na Índia, já está indo para o Canadá para a conferência da PAGE, e a gente vai estar no Web Summit em Lisboa. Estivemos no Web Summit aqui no Rio também, foi super legal, e com certeza voltaremos ano que vem para o Web Summit também, uma oportunidade para fazermos mais eventos colados nessa data. É isso, gente. Obrigado, então. Hoje aqui a gente vai focar na reputação, né, para falar de projetos de cultura, entretenimento, enfim, que tem como final a reputação. E eu queria agradecer muito a Enel, a Janaína, por ter nos recebido aqui nesse espaço bem legal, para a gente poder tocar esse papo. E eu vou chamar a Janaína já, sem delongas, para começar aqui a nossa conversa. Ela vai falar com a Daniela Barros, que é secretária de Cultura aqui no Rio. Muito legal ter você aqui também, Daniela, e a gente conversava aqui um pouquinho antes, né, de como as áreas de comunicação estão próximas do setor público, e eu quero que a Daniela fale disso, né, mas é muito legal ter você aqui, um convite tão facilmente aceito, muito legal para a gente, tá? Então é isso, gente, obrigado, vou estar por aqui, e a gente vai se falando aí no evento. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Janaína, eu sou diretora de comunicação aqui da Enel no Brasil. Vai ser um prazer para a gente... Começar de novo. Meu nome é Janaína, sou diretora de comunicação da Enel aqui no Brasil. Então, assim, para nós é uma honra receber vocês aqui na nossa casa. A nossa casa nova, né? A Enel antes estava em Niterói, e agora, nos últimos quase 2 anos, mudamos para cá, para Binário. Então, um conceito novo, um prédio novo. Então, a gente fica muito feliz aí de receber todos vocês na nossa casa. E também muito feliz por trazer a BERJ. A gente já vem conversando com a BERJ há bastante tempo, da gente tentar fazer um evento conjunto com todos vocês. Então, para a gente é um prazer mesmo ter todos vocês aqui. E ainda mais para falar de um tema que, para a gente, está no core do nosso negócio, que é, né, a questão cultural, patrocínio cultural para agregar valor à nossa marca e à reputação das nossas companhias. Então, nada melhor do que para falar desse tema, trazer aqui uma super parceira nossa, que é a Daniele Barros. Desculpa. Ela é a nossa secretária de Cultura aqui do governo do Estado do Rio. A gente já tem aí uma parceria de alguns anos, né, junto à iniciativa privada e ao governo. Então, Dani, passar um pouquinho a palavra para você e você falar um pouquinho sobre como é que vocês atuam no âmbito do governo estadual, e depois a gente começa aí o nosso bate-papo. Olá, bom dia. Estão me ouvindo direitinho? Coisa boa estar aqui, feliz de estar participando desse encontro de comunicadores. Não é fácil falar para comunicadores, não, né? Dá aquele friozinho na barriga, mas a gente está super feliz porque a partilha é uma partilha muito potente, porque a gente vai falar exatamente de um movimento
que o Estado do Rio de Janeiro tem aperfeiçoado ao longo dos últimos tempos e tem sido muito saudável, tanto para uma articulação de poder público com a iniciativa privada, como também de diálogo com a própria sociedade. A gente vai falar de cultura, mas a gente também vai falar de lei, a gente vai falar de recursos. E eu queria, Janaína, assim, começar essa conversa, né? Eu sei que talvez a maioria das pessoas que estejam aqui sejam pessoas que são do Rio de Janeiro, mas a gente fala para um grupo de pessoas que é do Brasil todo, que não é do Estado, né? E talvez algumas pessoas também com algumas das suas necessidades. Então, eu quero dizer que sou Daniele Barros, sou uma mulher, uso óculos, estou vestindo aqui um vestido preto de listas pretas, está usando uma sandália vermelha. Sou uma mulher uma mulher considerada branca, mas quem me olha, me vê, percebe que eu também tenho uma origem africana por conta do meu nariz, por conta da minha boca. Então, se tem alguém aí que precisa desse recurso para me conhecer, está dado. E a gente está num prédio lindo, que é o prédio da Enel. Todo mundo gostaria de trabalhar num prédio desse, né, gente? Mas um prédio também que demonstra o potencial e a diversidade do estado do Rio de Janeiro. Se a gente olha para um lado, a gente vê a Baía de Guanabara, né, e a imagem de uma cidade, que é a cidade de Niterói, de onde vocês vieram, que é uma cidade que tem o maior IDH do estado do Rio de Janeiro. Mas quando a gente olha para frente desse auditório, a gente vê exatamente a favela que é o Morro da Providência, né, que é a primeira favela do Brasil, que inclusive que deu origem ao nome favela, né, e que é um espaço de muita produção cultural. Inclusive, marca dessa produção cultural é exatamente um quilombo que a gente tem ali, que a gente chama de quilombo da Pedra do Sal, que é um quilombo que demonstra o potencial da nossa ancestralidade, mas também da nossa urbanidade. Então, sejam bem-vindos a esse Rio de Janeiro tão diverso, com tantas possibilidades, com muitas desigualdades a serem superadas, mas que, sem dúvida, hoje, demonstrado pelas pesquisas, tanto da Firjan quanto do Itaú, é o estado mais criativo da nação. Então, a gente está no lugar certo. Dani, a gente sabe que você, pessoalmente, é uma grande incentivadora da cultura, né? Já trabalha nesse ramo aí há bastante tempo. E como é que você vê hoje essa participação da iniciativa privada no fomento à cultura, nessa parceria com o poder público? E como é que você vê, não só sobre a ótica do próprio Estado do Rio, mas nível nacional também? O Brasil, né, e a gente pensando numa conjuntura nacional, é um país que avançou muito, né, especialmente nesse âmbito de duas atividades muito estruturantes da nação, que é a cultura e o esporte, no campo da possibilidade de parcerias que permite ao governo o processo de renunciar o imposto que poderia receber para fazer qualquer coisa, inclusive no tempo da pandemia, para comprar vacina, comprar máscara, para pagar médico, para financiar a educação, para também financiar a cultura. No âmbito da nação, né, a gente tem aquela lei que todo mundo conhece muito bem, que é a Lei Rouanet, né, que a gente usa para patrocinar projetos culturais. No estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma política similar à Lei Rouanet, que também é uma política de renúncia de recursos que seriam pagos ao governo através do imposto de circulação, que é o ICMS, e a gente escolhe, né, não receber esse imposto, para não receber de forma convencional, mas receber para financiar cultura. É importante dizer, Janaína, que isso é uma lei, né? No caso aqui, a gente chama da lei do ICMS, que permite que as empresas que são contribuintes desse imposto possam escolher para patrocinar projetos culturais no âmbito de 3% daquilo que ela pagaria da sua receita anual para financiar atividades que podem estar ligadas ao entretenimento, à sustentabilidade e também atividades que representem um fator de responsabilidade social, tanto no âmbito do governo, quanto também no âmbito da empresa.
A gente que sabe utilizar esse recurso muito bem, né, Janaína? A gente tem um facilitador, que é a empresa poder contribuir com 100% daquilo que ela quer patrocinar, né? A gente chega a brincar, e eu tenho outros colegas que estão aqui que também conhecem isso muito bem, que o Estado do Rio de Janeiro financia 120% dos projetos, porque a gente financia 100% do valor do projeto e 20% também é referente a esse projeto de um recurso que a empresa deposita num fundo de cultura e que alimenta esse fundo de cultura. E com isso a gente vem gerando possibilidade de muitos empregos no campo cultural. A gente consegue manter o setor cultural aquecido no estado do Rio de Janeiro e a empresa que usufrui desse benefício consegue estar em todo o seu território de atuação, não chegando somente com os seus serviços convencionais, que muitas das vezes não é o que a população quer receber, né, mas ela chega também com serviços acessórios, que muitas das vezes aproxima a empresa do cliente de forma muito mais amistosa. Né? As pessoas querem não só receber a conta na sua caixa de correio, mas ela quer receber um convite para um show, ela quer receber um convite para o teatro, ela quer entender aquilo que a empresa faz, para além do serviço que já é da sua natureza fim, né? E o quanto isso engrandece a relação da empresa com a sua comunidade. Eu acho que você até pegou o gancho, né? Porque eu ia te perguntar com relação a ser muito mais do que a marca pela marca, né? Porque você está aí agregando valor e, obviamente, a reputação vem a reboque, né? A melhora da sua reputação. E se você pudesse, assim, avaliar hoje, né? Como é que você vê a atuação dessas grandes... A gente tem hoje aqui, né, uma série de grandes empresas, de grandes marcas, né? Não só no Rio, mas no âmbito nacional. Como é que você vê hoje a participação dessas empresas na cultura? Você acha que já chegamos no topo, tem espaço, tem margem para a gente avançar mais? Eu acho que a trajetória, né, da Secretaria de Cultura nos últimos 3 anos vem apontando exatamente para esse avanço da credibilidade do governo do Estado do Rio de Janeiro. A gente também passou por um momento de retomada, não só por conta da pandemia, mas também por conta de uma estruturação política no Estado, né? E também esse diálogo com as empresas tem sido mais azeitado, no sentido da gente entender que esse recurso é um recurso público. Né? A empresa já pagaria esse recurso. Né? O Estado resolve renunciar. Mas isso não precisa, apesar de ser um recurso público, isso não precisa cumprir a finalidade de somente um ente. Ele pode ser pactuado para que ele venha gerar benefício, que a finalidade possa gerar benefício público para a sociedade, mas que também gere benefícios, aí sim, quanto à reputação, comunicação, necessidade de penetração em alguns ambientes não penetrados de forma convencionais, e esse diálogo tem sido apurado, aperfeiçoado, a fim de trazer outras marcas, outros importantes players para esse mercado. Para que você tenha noção, Janaína, quando nós chegamos no estado do Rio de Janeiro, no dia 6 de dezembro de 2019, já era final de um exercício, nós tínhamos na nossa carta, né, no nosso cardápio de serviço, 14 empresas que se beneficiavam do recurso do ICMS. Olhando para o universo do Estado do Rio de Janeiro, justamente para os números, né, que hoje os grandes institutos apontam como sendo um Estado de maior potencial de indústrias criativas do Brasil, isso não estava, esses números não batiam, não tinha exatamente uma relação com o ICMS. Naquele ano de 2019, o Estado do Rio de Janeiro tinha feito cerca de 95 milhões de reais em projetos incentivados, atendendo 40 projetos incentivados em todo o território fluminense. Isso quer dizer que nós temos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Quando a gente patrocina 40 projetos,
a gente não tem nenhum projeto por município, né? A gente tem uma concentração de projetos na capital, porque isso é normal, né? A capital ela tem um potencial de comunicação muito potente, as pessoas querem estar aqui, querem realizar aqui, e a gente tinha concentração de recursos num único território, e a gente tinha um dinheiro mal distribuído, mas também um potencial de investimento muito aquém daquilo que o Estado do Rio de Janeiro poderia potencializar através dessa lei. Nós ficamos assustados, é por isso que a gente chegou também para corrigir um pouco esse modelo. E aí, eu vou dar o panorama do último ano em relação ao ano de 2019, enfrentando 2 anos de pandemia. Nós terminamos agora o ano de 2022 e a gente tem uns relatórios aqui que depois todos os senhores vão poder levar para as suas empresas. Nós terminamos o ano de 2022 incentivando 105 projetos. Dos 105 projetos, investindo 149 milhões na cultura, e a gente já conseguiu chegar nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, porque a gente construiu um modelo de política pública que obriga, e eu acho que a palavra é essa mesmo, aqueles que querem produzir na capital também produzirem suas pílulas ou algumas iniciativas também no interior do estado, pensando que a gente olha para o estado do Rio de Janeiro como um só, dando a oportunidade a todo cidadão fluminense de desfrutar do ambiente cultural. Mesmo que esse ambiente cultural seja um show, uma peça de teatro, uma feira literária, mas é possível que a gente tenha uma atuação em todo o estado do Rio de Janeiro, apoiado exatamente nessa lei. A gente está aqui, né, diante de uma grande parceira da Secretaria de Cultura e do Estado do Rio de Janeiro, que nos ajuda muito a atingir esses números, porque a Enel é uma empresa de distribuição de energia que atende muito o interior do estado, são 66 cidades. Então, toda vez que a gente vai planejar, né, as nossas ações, a gente tem o compromisso de chegar aonde a gente ainda não chegou, né, com os potenciais projetos que atendem exatamente os pilares republicanos da política pública, mas as necessidades da empresa, e tem sido uma experiência não só com a Enel, mas também com outras marcas que estão aqui muito importantes. Para que vocês entendam como é que isso também dialoga no campo empresarial, quando nós chegamos na Secretaria de Cultura, somente 14 empresas se beneficiavam da lei do ICMS. Hoje nós já somos 33 empresas no estado do Rio de Janeiro que utilizam esse recurso, e o nosso desafio, ano a ano, é a gente trabalhar para aumentar o nosso potencial de valor com relação aos projetos incentivados. Esse ano a gente ultrapassa 200 milhões, então em 3 anos nós já dobramos, dobramos o número de projetos, dobramos o número de empresas e dobramos o valor de incentivo. A nossa meta até final de 2026, isso também é um diálogo com o governo, é a gente chegar a 300 milhões, e para isso, hoje a gente faz conta, porque não basta a empresa querer renunciar. A gente precisa entender, hoje a gente tem mais potencial de empresas querendo renunciar do que o recurso necessário para que para empresas terem investido, que é o recurso necessário para que o governo consiga renunciar. Então, hoje a gente pergunta, quanto que a Enel pretende utilizar desse recurso do incentivo fiscal no ano de 2024? E aí não adianta a Enel me dizer que quer usar 30 milhões e depois, no meio do caminho, querer usar 60, porque eu vou dizer, eu não tenho para você. Né? Então, a gente hoje trabalha com um nível de organização, que também é uma organização financeira e estratégica, para dar conta da necessidade da empresa e da condição do Estado ser parceiro daquela marca no sentido do benefício fiscal. Eu acho que, né, trazer você aqui hoje e todas essas empresas que estão aqui é exatamente também
dividir com todos, né? A gente não sabe até que ponto todos têm o conhecimento, né, do acesso à lei. Eu acho que aqui, falando pela Enel, foi um super avanço, né? Antes né, do governo, a lei que já existia, você tinha uma contrapartida, né? A gente tinha que dar uma contrapartida de dinheiro de marketing, né, para a execução desses projetos, e hoje não, é 100%, então isso fez com que a gente tivesse muito mais acesso, né? E exatamente isso que a Daniele falou, você poder sentar e planejar o seu ano, né, de acordo com as suas metas, com o seu propósito, o propósito do governo em questão. Então, assim, acho que foi um debate muito bacana, Daniela, agradeço bastante, né? Você tem uma agenda, já está até na hora, então, assim, te agradeço por você ter vindo, acho que foi super rico para a gente, para todos nós que estamos aqui, que são as áreas que trabalham com isso, né? Comunicação, sustentabilidade, marketing, são as áreas que hoje lidam com os projetos de incentivo. Então, assim, te agradeço muito e espero tê-la novamente aqui em vários outros fóruns. Muito obrigada. Sim, eu estou à disposição. Quero só fazer um reforço, Janaína, dizer que a gente atribui essa vinda de quase mais 18 empresas nos últimos tempos a um decreto também publicado pelo Estado do Rio de Janeiro, que desresponsabiliza totalmente a empresa que está patrocinando o projeto, no caso de algum problema com aquele projeto patrocinado. Então, uma vez que a empresa patrocina, o problema é do Estado e do proponente. Ela se desonera de qualquer situação com falta de prestação de contas do projeto, algum equívoco, né, nesse caminho desse proponente de realização e de execução desse recurso. Então, uma vez que a empresa faz o aporte, mesmo que o projeto não seja realizado, que não é o caso, a gente não viveu isso no estado do Rio de Janeiro, mas aquela empresa que fez o aporte, ela tem o seu total benefício fiscal, porque ela não tem culpa nenhuma de qualquer fracasso no projeto patrocinado. Então, isso também é um benefício que é uma lei que atrai muitas empresas para esse negócio. E a gente trouxe aqui, né, 2 prestações de contas com relação aos projetos incentivados no ano de 2021, no ano de 2022. Aqui também tem um passo a passo. Aí eu quero entender um pouquinho mais da lei de incentivo. Tem um passo a passo que vocês poderão consultar. No caso de dúvidas, entrarão em contato com a Secretaria de Cultura. A gente tem um sistema em módulo que permite que o proponente dialogue com a Secretaria de Cultura, mas a gente tem um módulo que é o módulo patrocinador. Então, o próprio patrocinador também pode acompanhar o status do projeto que ele deseja patrocinar, e ele também pode buscar no Banco do Desenvolve Cultura projetos que já estejam aprovados pela Secretaria de Cultura e que simplesmente ele pode estabelecer um diálogo com o proponente e ali nesse banco de dados buscar aquilo que ele quer patrocinar. Tem um monte de projetos aqui de empresas que estão aqui representadas e vocês vão ver. E aqui tem a política de audiovisual do Estado do Rio de Janeiro. Nessa política do audiovisual, a Enel é a nossa melhor parceira, porque ela nos ajuda a construir salas multiusos no Estado do Rio de Janeiro, especialmente em cidades onde a gente não tem equipamentos culturais estabelecidos, e a gente dá a oportunidade das pessoas terem um contato não só com o cinema, mas com a multilinguagem das artes, em territórios que muitas das vezes são muito precários. Já deu um furo de reportagem, que eu ia falar desse projeto no debate. Então depois ela vai contar para vocês, e vocês vão poder levar aí para casa, para as empresas, para poderem analisar e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Estou à disposição de todos vocês, gostaria de ficar mais tempo, não vou dar conta. Nós estamos com o encontro de todos os prefeitos do Estado, também com os ministérios do governo federal, acontecendo hoje aqui no Estado do Rio de Janeiro. A gente parte para lá, mas a gente, o pessoal de comunicação está sempre muito conectado, né? Então, chama a gente no Instagram, Daniele Barros Oficial, sou eu mesmo que respondo no Instagram. Procura a gente lá no site da Secretaria de Cultura, nas nossas redes sociais, e a gente vai estabelecendo, então, um relacionamento. Muito obrigada. Obrigada.
Obrigado, Daniele. Pessoal, pode ficar aqui já, gente. Isso, queria chamar, então, agora os nossos outros debatedores. Obrigado, Daniele. O Dario da Caliber, que vai ser nosso mediador aqui nessa conversa. O Rafa da Unimed. A Cate da Coca-Cola, cadê a Cate? Aqui. Bom, e a Janaína, que já estava aqui. Agora eu deixo com o Dario para ele começar a tocar nosso papo. A gente vai ter umas interações nos vídeos também. E aproveitem para fazer suas perguntas, tá, gente? Isso é uma conversa, tá? Então participem também no meio, não precisa esperar o final, tá? Se não tiver alguma questão, só levantar a mão. A gente leva o microfone para que essa conversa seja produtiva para todo mundo, tá bom? Vamos lá. Bom dia a todos, me ouvem bem? Tranquilo? Legal. Obrigado pelo convite, obrigado por estar nesse lugar tão bonito, rever pessoas, várias pessoas aí. Eu sou Dario Menezes, sou diretor executivo da Caliber, uma consultoria internacional especializada em gestão da reputação. Junto comigo está aqui no cantinho, cabeça baixa, a Márcia Cavalieri. Também sou professor da FGV e da SPM, onde tive a oportunidade de encontrar pessoas que nesses últimos 2 anos a gente deu aula virtual, então conhecia rostos e estou conhecendo hoje, então é uma oportunidade de rever e encontrar pessoas. Sem demorar muito, assim, eu acho que o tema, né, é muito contemporâneo. Eu acho que as organizações como um todo cada vez mais estão sendo demandadas para ter indicadores. A gente tem um artigo publicado no blog recentemente que nós, comunicadores, nessa profissional que vem da área de marketing, oriundo de marketing, também na Vale do Rio Doce, na Varig, a gente se abstrair, às vezes, de ter indicadores. Eu sou uma pessoa que tem uma formação, acima de tudo, né? A minha formação inicial é ciências contábeis, então, para mostrar a migração que eu fiz, eu sempre fui muito vidrado em números. Se eu faço, eu tenho que provar por quê. Mas como área como um todo, né, a gente, ao longo dos anos, o marketing avançou muito e é muito mais fácil para o marketing, aí, sem nenhuma comparabilidade, mas assim, provar, então eu fiz uma ação e isso resulta em vendas, ou isso resulta diretamente em leads, em oportunidades, e a comunicação tem uma dificuldade natural, porque ela está pegando uma gama muito grande de stakeholders, e você não está gerando, acima de tudo, uma ação imediata, você está modificando percepções. As percepções, cada um tem o seu tempo para conseguir pegar isso e transformar isso efetivamente em atitudes. Então, tem uma mensurabilidade um pouco mais difícil. Mas isso não significa que isso nos paralisa. Acima de tudo, a gente precisa ir além, a gente precisa ir à frente. E só para finalizar, o que a gente tem conseguido fazer com as empresas é transformar o que parecia intangível em absolutamente tangível e mensurável. Simples como isso. Né? Então, só para pegar do tema aqui, que acima de tudo, a gente vai falar de como esporte, cultura e entretenimento podem ser alavancas na formação de reputação. Para um cliente nosso, que é o Itaú, sem entrar em detalhes, a gente consegue mensurar assim, a bicicleta laranja impulsiona a percepção do Itaú. O Itaú Cultural, Moreira Salles, Itaú Cinema, o Betal, Rock in Rio, patrocínio CBF, valem a pena. Então a gente conseguiu fazer, acima de tudo, transformar o que antes parecia intangível em algo absolutamente estratégico, mensurável e acionável em termos de estratégia para a organização. Okay? Em cima disso, a gente vai conversar aqui, primeiro com o meu brother aqui, né, o Rafael, tempão aqui, professor também da SPM, da Unimed, Catiele, que eu conheci hoje, prazer, bem-vinda, Coca-Cola, vai falar aqui com a gente sobre as iniciativas, entre elas Parintins, e a nossa anfitriã, acima de tudo, Janaína. A gente vai um pouquinho nessa sequência aqui, né, porque a Jana já teve a oportunidade de falar um pouco, e a gente vai, acima de tudo, trocar. Como foi dito antes, a gente está numa roda e sintam-se à vontade aí para fazer as perguntas. Bora começar? Então, Rafael Oliveira, gerente de comunicação e marketing da Unimed. Espero não errar, porque nomes e títulos, às vezes, eu erro. O que você quer saber? Fala aí. Ele falou de manhã cedo assim, ó, ele já me conhece, a gente tem uma conversa gravada no Bora Falar de Brain. Ele falou assim, ó, cuidado, não pergunta muito não. Pergunta difícil não, hein? Não, eu gostaria de saber, assim, a Unimed, ela tem um histórico, antes de patrocínio a clubes e tudo, mas acima de tudo de algo que
se incorporou no dia a dia da sociedade, que é o mude um hábito, que é uma coisa bacana, democrática, acima de tudo, e com uma bela capilaridade, né? Não é restrita a uma área da cidade, sim a cidade como um todo. Queria começar conversando contigo sobre isso. Bom dia, gente. Prazer estar aqui também. Obrigado pelo convite, Aberge. O Mude um Hábito, ele vem como uma sequência do patrocínio esportivo, né? Porque a gente, por anos, teve o patrocínio ao Fluminense aqui no Rio, os patrocínios, acho que foi o mais longevo da história do futebol brasileiro. E chegou uma hora que ele teve que ser encerrado. Houve uma troca de diretoria da empresa e a diretoria nova falou assim: a gente não quer seguir com aquele modelo, então esquece futebol a partir de agora. E a reflexão que a gente teve foi: bom, se a gente patrocinava os atletas de alto nível, os profissionais, agora a gente vai patrocinar os atletas amadores, os cariocas. E aí surgiu, junto com uma pesquisa que apontava, uma pesquisa de fora, que a gente replicou no Brasil, como Sistema Unimed, e no Rio, com a SPM, com o apoio da SPM, sobre os hábitos que o brasileiro e o carioca gostariam de mudar, mas tinham dificuldade de mudar. Que foram identificados 6: fazer mais exercício, se alimentar melhor, parar de fumar, parar de procrastinar, dormir melhor, já falei, e usar menos o celular. E aí acho que vem um pouco de início, que provavelmente todo mundo vai falar aqui, de alinhamento, né? Porque patrocínio é meio, responde a uma necessidade de estratégia, né? Então, a gente é uma marca de saúde que tem como requisito, assim, as pessoas precisam, o melhor cenário para todo mundo é as pessoas estarem saudáveis. As pessoas não têm que passar por situações de fragilidade de saúde e tudo mais. A empresa também acaba tendo mais retorno com isso. A gente consegue fazer gestão da saúde e não gestão da doença. E aí veio o Mude um Hábito como um projeto que é gratuito, disponível para todos os cariocas, não só para clientes do Unimed Rio, em que a gente disponibiliza em vários pontos da cidade. E acho que esse é um outro ponto importante. Assim, acho que isso vem crescendo muito. Quando eu assumi o marketing, eu tive várias percepções quando eu era só da cadeira de comunicação. Uma foi essa que você falou, de que é muito fácil provar as coisas no marketing e era muito difícil na comunicação. No marketing era pesquisa para tudo e tudo era muito estruturado, pensado previamente. Na comunicação era meio empírico, né? E aí eu perdi o que eu queria falar, que eu ia chegar. Sim, porque muitas vezes no marketing a gente faz, o mercado faz um case pontual para disputar o prêmio de Cannes e depois não tem impacto nenhum na prática, né? Então a gente quis fazer um projeto que fosse de verdade, que ele modificasse a vida das pessoas. E eu acho que tem outro ponto que tem a ver com reputação, tem a ver com patrocínio, que precisa ter consistência. Se você faz uma vez, ok, está cumprindo uma parte ali do seu papel, mas pensando em marca, pensando em reputação, pensando em todos os indicadores estratégicos, você precisa ter perenidade no que você está fazendo. Porque as pessoas começam a perceber sentido, coerência. Aquela marca ali, realmente ela tem um compromisso com determinada coisa. E mesmo em situação de crise, como a Unimed Rio de hoje, as aulas estão acontecendo aí. São aulas de atividades físicas de várias modalidades, em diversos pontos da cidade. Não é só na Zona Sul, tem na Zona Norte, na Zona Oeste. A gente tem aula para deficiente físico, para cadeirante. A gente tem uma aula de ginástica funcional para cadeirante, que acontece no Engenhão. A gente faz corridas, que são corridas... A gente não tem tanto dinheiro como várias marcas. Então, assim, você olha aqui do Rio de Janeiro, todo fim de semana tem corrida, circuito isso, circuito aquilo, né? E a gente olhou e falou assim, a gente não tem como competir, a gente nunca vai ser lembrado como uma marca de corrida, dado o investimento que existe. Vamos fazer um negócio diferente? Como é que a gente repensa a corrida, reconstrói a corrida? E aí a gente criou um modelo de corrida pocket, que também não criamos, já existe mais uma corrida de experiências e tal. Uma delas por causa de uma pessoa, a gente adaptou todo o circuito de corrida para que ela tivesse, uma pessoa cega, para que ela tivesse a oportunidade de correr com toda a segurança e sinalização para ela. Uma pessoa em meio de 500.
Então, acho que esse tipo de coisa, ela vai mostrando um pouco de valor, de propósito, do que a marca pensa como valores, como estratégia. Novamente, com o tempo, acho que isso vai realmente se consolidando, né? É um projeto também que a gente preza muito mais pelo resultado na prática. Você não vê tanto divulgação do Mude um Hábito. A gente não investe tanto em publicidade disso. Porque é um projeto que o objetivo dele real não é fazer espuma, sabe? Ele é transformar a vida das pessoas. E a gente tem depoimentos incríveis de pessoas que superaram quadros de depressão, quadros de ansiedade, gente que faz, pelas nossas aulas de yoga no arpoador, tem um outro viés para encarar doenças que estão abalando as pessoas naquele momento. Então, é um repertório de depoimentos que faz assim, cara, está valendo a pena, sabe? Então, estamos conseguindo atingir, para além de construir degrau em degrau ali do que a gente quer como estratégia de marca, mas a gente está ajudando nesse objetivo maior, que é uma cidade mais saudável. Vou pegar leve, como você me pediu. Primeiro, só uma consideração que eu acho que é importante, ele falou sobre coerência e consistência. Porque quando a gente faz sem crer, ele falou ali do momento difícil da empresa, né? É a primeira coisa que você corta. Não tenho muita crença, e vou cortar. E é bacana quando você, acima de tudo, demonstra ter, né, o propósito de fazer, mesmo tendo quadro de restrição orçamentária, para ficar num termo politicamente correto. Só queria números, assim, você tem uma ideia de o alcance que o Mude o Hábito teve ao longo de todo esse tempo? Qual é o tempo, aliás? 3, 4, 5 anos? Não, a gente está indo para a sexta temporada. Eu não tenho os números somados aqui, não. Mas os principais indicadores, a gente trabalha com alguns níveis de indicador. O primeiro é a aula, né? E é impressionante, aí também muito mérito dos parceiros que trabalham com a gente, mas as aulas são sempre cheias. A gente, às vezes, tem caso de... Hoje, a gente tem uma aula de SUP em Copacabana, stand-up paddle, que a gente luta contra a máfia do stand-up paddle, porque as inscrições elas acabam muito rápido. E eu falo assim, cara, não é possível, são sempre as mesmas pessoas, deve ter alguma tramóia aí que está acontecendo. Então, assim, as aulas são sempre cheias, então o indicador operacional ele funciona, e a gente tem uma limitação, até para que a experiência seja bacana. Eu não posso fazer a aula para 200 pessoas, né? No arpoador eu consigo ali 100, 120 por uma aula de yoga, por exemplo. Mas esse indicador ele é acompanhado recorrentemente e a gente também vai monitorando o espaço. Então, teve uma aula no Meia que não pegava, a gente falou, cara, ou a modalidade está errada, ou a gente está escolhendo o lugar errado no Meia. Vamos dar uma testada. Então, acho que é teste e erro nesse aspecto. Mas, novamente, o que a gente mais pede é que os professores, a equipe que circula pelas aulas, que elas peguem esses depoimentos. É aí que, mais do que qualquer número direto, acho que, se eu não me engano, ano passado foram 10 mil pessoas circulando, e aí a gente está falando de pessoas únicas, né, que circulam. Tem gente que faz várias aulas de aluno fixo. Então, mas os depoimentos é o que mais impactam a gente, sabe? Quando 10 mil pessoas, tem um número aqui ilustrativo, mas 10 depoimentos que a gente mudou a vida daquela pessoa, transformou. Isso pega muito, sabe? Bacana, Rafa. Bom, vamos começar então. Vamos falar, estou olhando aqui para não errar o nome, né? Catiele Hafner, acertei? A gerente sênior de relação corporativa e SG da Coca. E aí, primeiro, bom dia, seja bem-vindo. E assim, a Coca, sei que você vai falar mais sobre Parintins, a Márcia deu a dica ontem, mas assim, eu sempre usei, eu sou professor também de sustentabilidade ESG, eu sempre usei, estou falando isso para dar parabéns, né, sobre o projeto coletivo, que foi um case de Harvard, né, que tem a ver com reciclagem, com mudança também de vida. Mas queria que você contasse para a gente aí os patrocínios e as ações recentes da Coca. Obrigada. Primeiro, obrigada por nos receberem aqui. Estou muito feliz de poder fazer essa fala com vocês.
Eu sou publicitária de formação, tenho especialização em marketing internacional e hoje trabalho há 6 anos na agenda de ESG, sempre trabalhando na Coca. Então, passei por diversas áreas dentro da Coca e acredito muito na comunicação com esse poder de transformação das agendas sociais e ambientais. Então, acho que, para contextualizar, a gente é uma empresa de 137 anos, 80 anos de Brasil. Coca é reconhecida por criar marcas, por fazer branding, por trazer marcas à tona, por construir marcas e identidades, né? E eu acho que, aos 10 anos atrás, a gente começou a entender essa questão de impacto ambiental e social, dado aí, né, todo o consumo do planeta, dado o impacto. Então, a gente tem hoje 3 grandes metas. Uma meta é o mundo sem resíduos, em que até 2030 a gente vai zerar o impacto das nossas embalagens no mundo, que é um objetivo grande e ambicioso. A segunda meta é água. A matéria-prima do nosso produto é água, então a gente acredita que a gente precisa trazer a água de volta do ecossistema onde a gente tira, mas também promover acesso à água. Hoje no Brasil, 40% das pessoas têm saneamento básico, então é uma questão muito difícil e a gente entende que a gente também é parte dessa solução. E a última, empoderamento econômico. Então, quando a gente olha o sistema Coca-Cola, né, eu estou aqui representando todo um sistema, é formado por 7 empresas. Eu trabalho aqui na Coca-Cola na Praia de Botafogo, que é uma multinacional de 300 e poucas pessoas, mas o sistema Coca-Cola é formado por 7 empresas que engarrafam e vendem os nossos produtos. Essas 7 empresas são quase 56 mil pessoas empregadas diretamente. E a gente atende 1 milhão de pontos de venda por dia. 1 milhão de pontos de venda, e quando a gente faz um recorte aí para pequenos pontos de venda, são 600 mil pontos de venda por dia. Então, tudo é muito massivo, tudo é muito grande. E aí, quando você tem uma grandiosidade dessa, tem a beleza de que tudo que você faz gera muito impacto, mas também tem uma questão de erro, né? E quando a gente colocou esses compromissos públicos na mesa, a gente entendeu, como especialista de ESG, que a gente não ia conseguir fazer isso só do ponto de vista corporativo. Acho que todos vocês aqui que estão aqui, que trabalham com agenda corporativa, comunicação corporativa, sabem que o nosso bolso é muito mais restrito do que o bolso das marcas, ou do que o bolso de operações. Então, a gente entende que a gente tem que fazer a transformação via valor compartilhado, via nossa cadeia de valor, via onde as marcas atuam. E a gente começou uma jornada para trazer isso à tona. Então, assim, Coca-Cola já patrocina todos os grandes eventos que acontecem no mundo. Olimpíadas, Copa do Mundo. Aqui, agora a gente está patrocinando a Libertadores. A gente tem o Asset, a gente patrocina o Maracanã, o Allianz Parque, Parintins, Caruaru, Carnaval. Então, assim, a gente já está nesses eventos, a gente já patrocina, a gente já está lá como marca. E a gente entende que se a gente já está lá como marca, a gente precisa chegar lá como impacto. Acho que tem uma diferença bastante grande, assim, de quando a gente olha ESG para países como Brasil e países de América Latina versus países da Europa. Então, quando você fala em impacto ambiental na Europa, e você vai falar com a Ellen MacArthur ou com outra organização, provavelmente eles vão vir com a ilha de plástico, vão falar, né, dos plásticos nos oceanos e o quanto isso é prejudicial. Quando a gente olha para os nossos países, os eixos ambientais estão ligados a questões sociais. Então, quando a gente olha, por exemplo, a questão de resíduos, a gente está falando de 1 milhão de catadores que vivem na informalidade de gestão de resíduos. Né? Então, são pessoas que não têm outra possibilidade e elas precisam viver da catação. Então, sempre que a gente fala que a gente está trazendo um impacto ambiental, a gente também está trazendo um impacto social. Quando a gente fala dessa cadeia que a gente atua de pequenos varejistas, eu estou falando de 600 mil pequenos pontos de venda, o recorte 60% são mulheres, em sua maioria 45, 60 anos, a rima de família, que tem filhos, que provavelmente não tem uma rede de apoio,
Então, quando você fala em inclusão produtiva e desenvolvimento desse mercado, você está falando em uma questão social também. Quando a gente fala em água, é isso que eu falei, essa estatística do saneamento básico. Então, tudo que a gente faz tem um impacto ambiental e social. Eu acho que a provocação que a gente tem colocado na mesa aí para os executivos é cada decisão de negócio que você faz hoje conta no longo prazo, porque são agendas de médio e longo prazo. É como vocês falaram, você não vai mensurar, vou começar aqui hoje e amanhã, porque é um trabalho de formiguinha de pessoas, e de capacitação, e de entendimento. Então, não vai ter outro timing, não vai ter o timing do negócio. E aí, acho que a provocação que a gente traz para eles é essa, porque às vezes a gente toma decisões, quando você é um executivo de negócio, umas decisões pensando muito no curto prazo e nesse revenue, e nesse OI, e nessa visão que eu tenho que ter hoje no meu indicador de negócio. E isso é super importante. E a gente não pode tirar isso do ponto de vista, porque as empresas precisam se rentabilizar. Agora, eu posso tomar essa mesma decisão com um pensamento de impacto de médio e longo prazo? Eu posso tomar essa mesma decisão pensando nas pessoas? Então, acho que é isso que a gente traz. E aí eu queria que a gente mostrasse o videozinho aí de Parintins, que a gente está lá há 33 anos, acho que mostra um pouco do que a gente está fazendo. Nós estamos há 33 anos no Amazonas, 27 anos como patrocinadores do Festival de Parintins. Merecia um som mais alto, porque essas músicas são muito boas. Nós, da Coca-Cola, sabemos muito bem da importância de desenvolver socialmente, economicamente, a região que nós estamos atuando. Contribuindo para o desenvolvimento regional e diminuição das desigualdades locais. Este ano em especial, nós trouxemos aqui 500 vagas para o Empreenda como uma Mulher. E tem foco em capacitação e alavanca de negócio do micro e pequeno empreendedor. Se você quiser ir rápido, você pode fazer. Mas se você quiser chegar longe, você tem que ir junto. Dentro desse compromisso global com o sem resíduos, temos programas e iniciativas de retornabilidade, de aumento de conteúdo reciclado, de coleta e reciclagem de grande escala em vários lugares. Através desse, galera, aumentou mais. Tatiane, só antes de continuar, primeiro, super bacana quando a gente escuta acima de tudo os 3 grandes objetivos. Você guardei direitinho a questão do resíduo, a questão da água e a questão do empoderamento, e como é que isso está ligado no pilar ambiental e como isso tem uma conexão direta com a questão do pilar social, seja do empreendedorismo feminino, seja do empoderamento, e por aí vai dos catadores. Se não me engano, tem uma matéria recente do Valor que diz que no Brasil 98% das latinhas, em geral, são recicladas, ou seja, você tem uma história de vida ali por trás, que é bacana. Então, eu queria pegar os bastidores, porque até onde eu sei, um é vermelho e o outro é azul. Era antigo e caprichoso. Parece que o mesmo acontecia também no Rio Grande do Sul, com o Grêmio e Internacional. São Eu fazer essa analogia com futebol. Parece que reza a lenda. Mas como é que vocês resolveram essa questão lá? Então, é maravilhoso. A gente está há 33 anos em Parintins. Desses 33, 27 apoiando o festival. O festival, para quem não conhece, é uma ilha super pequena no meio da Amazônia. Então, a gente, para ir para a ilha, você tem que chegar de barco, ou tem aviões super pequenos também. É longe. A ilha ela não tem energia, acho que são 50 mil pessoas que vivem nessa ilha, mais ou menos. E a energia ainda é energia carvão, enfim.
E aí, quando a gente olha o festival, né, e o festival ele é garantido caprichoso, tem toda uma história, né, essa história dos bois, elas vêm do Maranhão, aprendi esse final de semana, até que eu tive em outro evento, aprendi lá com o cara de Parintins mesmo. Eles vêm da cultura do boi bumbá do Maranhão, e aí ele entra na ilha com essa visão de promessa, assim. Então, até a metade do que eles chamam da apresentação lá, né, até a metade ela vai... Vocês querem saber a história? Eu conto a história. A história é maravilhosa. Não, eu acho super legal, porque é uma coisa que a gente não tem acesso mesmo. Então, a história é assim, tinha uma fazenda, e tinha esse boi, que era o boi mais lindo da fazenda, e a Sinhazinha, esse boi era da Sinhazinha, que era a filha do dono da fazenda. E aí, uma das mulheres lá fica grávida, e o capataz da fazenda, ela tem um desejo que ela quer comer a língua do boi, mas precisa ser desse boi, que é o boi mais lindo da fazenda. Então, ele vai lá e corta a língua do boi, obviamente o boi morre, e aí, para satisfazer o desejo, porque ele não queria que o bebê nascesse com cara de boi. Né? Essa lenda aí que todos nós sabemos até os dias de hoje, né? Que o desejo não pode deixar. E aí o boi morre, e aí o capataz fica desesperado, porque o dono da fazenda vai chegar, então eles vão lá e chamam um padre para ressuscitar o boi, não ressuscita, chamam um médico, costura a língua, não ressuscita o boi, e aí eles chamam um pajé da tribo dos Parintintins, que é uma tribo de Parintins, obviamente, e chamam o pajé, e o pajé faz seu ritual lá, e o boi ressuscita. E aí começa a festa do boi e tudo mais. Então, assim, é bastante parecido com o carnaval, mas tem toda essa questão cultural. Eles trazem, eles transformaram algumas coisas, né? Mas a pontuação também é a pontuação pela toada, é a pontuação pela sinhazinha, é a pontuação pelo estandarte, é a pontuação da Uiraporanga, que é a índia mais bonita do lugar, a pontuação do pajé. Então, são 3 dias de festa, cada dia a festa ela começa com um boi e termina com outro, e são toadas, né? São músicas diferentes durante os 3 dias, mas que fazem essa encenação durante todos os dias do festival. E aí é o único lugar que você tem aí um boi azul e o vermelho. Vermelho para a gente é vermelho, né? Que é a Coca-Cola. Mas a gente teve que pedir uma autorização global para usar Coca-Cola em azul. Então, é o único lugar do mundo onde a gente tem Coca-Cola em azul e vermelho. E a gente trouxe muito a visão de que se Coca-Cola é para todos, e a gente patrocina o festival e a gente patrocina a ilha, não tinha como a gente patrocinar um e deixar uma Coca-Cola vermelha e no outro não ter Coca-Cola. Então, acho que até para uma multinacional como a nossa, assim, que tem regras super restritas desse ponto de vista de aplicação de marca e tal, foi um super, sei lá, né, transformou, assim, é o único lugar onde a gente tem aí Coca-Cola aplicada em azul. E a gente sempre fala isso, o Vitor Bica ama ir lá no meio do bódromo e falar, é o único lugar que Coca-Cola é azul, e todo mundo pira. É muito bom, a gente ama também. É uma energia. Ok, Catiele, obrigado aí. Eu vou ir na conversa, vamos conversar agora com a Janaína Vilela, diretora de comunicação da Enel e, acima de tudo, nossa grande anfitriã. Eu fiquei curioso quando a secretária de Cultura estava aqui falando sobre, primeiro, eu não fiz o meu dever de casa, são 92 municípios, né, no nosso estado, e que vocês estão presentes em uma boa parcela disso, e principalmente com a questão das salas multiuso, né? Se você pudesse só começar por aí, mas contar a história como um todo, mas queria pegar esse ponto. Bom, pessoal, para quem não conhece, né, a Enel é uma empresa do setor de energia, né? A gente atua não só na distribuição de energia, mas também em outros segmentos, comercialização, geração de energia. Então, é uma multinacional, né, uma empresa italiana, está presente aí no mundo inteiro. E no Brasil, a gente tem presença forte, né, com distribuidoras no Rio e no Ceará. Né? Então, no Rio, a gente atua nos 66 municípios dos 92. Então, a gente tem aí esse desafio, né, que grande parte a gente não está na capital, né? Então a gente tem um desafio aí de ir para o interior,
E aí a gente vem com esse trabalho já há bastante tempo junto à secretaria de tentar fazer essa casadinha, porque eles tinham o mesmo desafio de nós, né? Como chegar nessas comunidades, nesses municípios que são desprovidos de cultura, desprovidos de esporte, e esse foi o grande mote. E a gente tem aí uma série de projetos, ela citou, né, o cinema, né, que a gente está realmente revitalizando lugares que eram abandonados. Por exemplo, vocês terem uma ideia, em Areal, no município de Areal, tinha uma casa que no passado era a estação ferroviária de Areal, que estava abandonado, só tinha mesmo as 4 paredes, era oco, né, e a gente transformou isso num cinema, né, e são cinemas gratuitos, né, onde a gente está levando mesmo a cultura via cinema para diversos lugares do nosso estado que nunca tiveram cinema. E para a gente, às vezes, é muito louco a gente que está na capital, ter pessoas que não só nunca viram cinema, não sabem o que é cinema, como nunca vieram do Rio de Janeiro. Então, isso é assim, transformador, né? Como é que você consegue? E aí as salas, elas não são só salas exibidoras de cinema, elas também passam a ser escolas de cinema nesses municípios. Então, assim, pessoas que sempre tiveram o sonho de ser designer, de estudar cinema, nunca imaginaram que poderiam ter aquilo dentro das cidades onde elas moram. Então, assim, está sendo muito transformador. Um outro exemplo super bacana que a gente está fazendo, estreamos na semana retrasada, o MAR, que é aqui do lado, né, o museu que tem aqui. A gente está criando a primeira exposição itinerante do estado do Rio com o MAR. Então, a gente pegou essa exposição permanente e vamos circular diversos lugares dentro do estado do Rio para levar a exposição. Então, assim, são exemplos que, para a gente, como distribuidora, é disruptivo, né? Porque quando a gente fala de um serviço público, você não é um serviço sex appeal, né? Não é diferente das grandes marcas, como a Coca-Cola, por exemplo. No nosso caso, quando que o nosso cliente lembra da gente? Infelizmente, quando acaba a luz, né? Infelizmente, aí você, filho, acabou a luz. Então, a gente precisa se aproximar desse cliente de uma forma para mostrar para ele que nós somos muito mais do que simplesmente um interruptor de energia. Né? Então, como ter sex appeal? Né? Então, os projetos são muito importantes nesse sentido. E quando você fala, por exemplo, de mensuração, aqui eu sou uma jornalista que, na minha história, né, eu sempre trabalhei em economia, né, fui jornalista antes do mundo corporativo na economia, eu sempre tive um pouco fixação por números também. Né? Então, como trazer e como dar resultado? E no caso dos projetos, especificamente, é impressionante quando a gente olha o nosso percentual de matérias positivas, o engajamento nas redes sociais, que obviamente são impactados negativamente por momentos complicados, onde a gente tem falta de luz, ou crises internas. O reequilíbrio que isso traz para a reputação da companhia é impressionante, né? Porque são diversos projetos que agregam valor, e aí o cliente fala assim, poxa, eu tive um problema aqui, mas olha por esse outro lado, o que essa empresa também está me oferecendo de benefício, né? Está agregando valor à minha vida, né? E eu acho que é nesse sentido que a gente tem como propósito, né, mudar a vida das pessoas, né, descarbonizar o planeta, né, porque a gente está passando por um momento muito complicado no nosso planeta, a gente está vendo, né, não precisa dizer, olha o calor que a gente está passando, né, nessas últimas semanas, e como é que nós, como uma empresa de energia, podemos ser aí a grande impulsionadora da transição energética para que a gente possa fazer com que o nosso cliente seja mais eletrificado e a gente consiga reduzir, né, humildemente, né, ajudar a descarbonização do planeta. Então, esses projetos também são meios para a gente levar essa mensagem para os clientes, porque é muito você pensa, nossa, transição energética, descarbonização, é tudo muito complicado. Né? O setor elétrico não é um setor simples, né? Então, assim, como você consegue traduzir isso para o seu cliente? Né? E ele se sinta parte disso. Pô, meu fogão elétrico, eu estou descarbonizando o planeta? Está descarbonizando. Meu carro elétrico, né, que está cada vez mais aumentando. Então, eu acho que o projeto, né, o projeto de futuro, o projeto de esporte, ele é uma forma da gente conseguir levar essas mensagens
né, tanto sobre a ótica do negócio propriamente dito, mas também da transformação da vida dessas pessoas. Então, acho que a gente fica muito contente de poder participar disso, né? Eu acho que, para vocês terem uma ideia, no ano passado, foram 311 patrocínios, foram 39 milhões de pessoas impactadas. Então, você vê, a gente tem a nossa área de concessão no Rio, mais ou menos 6 milhões de clientes, né? Cliente que a gente chama é um medidorzinho, é um relógio. Só que cada casa dessa tem 4, tem 5 pessoas. Então, a gente quando você multiplica isso, falando de impacto, né? É muita gente. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande como empresa. A gente está na casa dessas pessoas, né? A gente está em São Paulo. Às vezes, quando eu estou chegando em São Paulo, que eu olho do avião, eu falo, gente, a cidade está toda iluminada. Isso somos nós. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, acho que é uma forma da gente poder usar, né, toda essa discussão que a gente está tendo, como usar esses projetos de uma forma transformadora para essas pessoas. A área de concessão é Rio, São Paulo e Ceará, é isso? A gente tem no Rio os 66 municípios, além, né, da região metropolitana, em São Paulo, a capital e alguns municípios do entorno ali do ABC e o Ceará inteiro, o estado todo. E aí no Rio, voltando, 66 a 92, 2/3, que é muita coisa, é bacana. Muita. E aí só uma curiosidade, por exemplo, em Areal, quando você pega e você recupera o cinema, não é só recupera, né? Você transforma ele em uma sala multiuso. Mas a responsabilidade sobre o ativo passa a ser sua ou Não, é da prefeitura? Aí prefeitura. Isso, é uma casadinha aí. Ou seja, são 66 negociações, com 66 prefeituras. Nossa, isso vai dar um livro. É uma loucura, no sentido de que é um desafio grande. E aí é uma série de pontos, né, impactados. Você tem prefeituras que a gente se dá melhor, prefeituras que a gente não se dá melhor, não se dá tão bem. E aí é uma porta de entrada. Quando você traz um projeto desse, é uma porta de entrada para você negociar com prefeituras. Né? Por exemplo, a gente acabou de fazer um festival em Diadema, em São Paulo. Com a prefeitura que a gente tinha uma série de questões e depois o prefeito, sim, só faltou, né, estender o tapete para a gente poder conversar, porque nunca na história de Diadema a gente tinha feito algo parecido. 40 mil pessoas, né? E eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso aqui, né, de festivais, né? A gente nunca tinha feito um festival, imagina, Coca-Cola nem comenta, né? A gente nunca tinha feito um grande festival. E junto com eles, criamos o Enel com Você, né, que vai além, né, da marca pela marca, né? Digamos assim, nossos projetos, eles são, a gente procura um equilíbrio, né? A gente tem marca, tem, super importante, mas a questão social e o impacto social na conta, ele fica grande, né, no equilíbrio ali. E a gente conseguiu criar um festival que a gente tem a grande atração, né, a Daniela Mercury, o Dilcinho, a Isa, né, tem uns grandes nomes, mas, acima de tudo, tem uma série de outros serviços agregados no dia do festival que a gente aproxima o cliente do nosso negócio. Então, para vocês terem uma ideia da coisa que nunca na minha vida eu imaginei. O caminhão cesto, né, que a gente usa na nossa operação para poder restabelecer a energia. Uma das ativações do festival é as crianças poderem se fantasiar de eletricistas, mini-eletricistas, e entrarem no cesto aéreo para subir e restabelecer a energia na cabeça das crianças. Gente, é inacreditável. É a atração mais visitada do festival. É impressionante, você não faz isso. Pelo amor de Deus. E essa semana, em São Paulo, agora, domingo, que a gente teve 40 mil pessoas também, uma senhora de 62 anos chegou para o eletricista, imagina, era um caminhão para crianças, né? Tinha lá a roupinha das crianças. Ela virou e falou assim, olha só, eu tenho 60 anos, o sonho da minha vida era entrar num caminhão. Aí ele emprestou a roupa dele, ela se vestiu, entrou no caminhão, aí você fez stories, aí entra, né, cada um de nós somos produtores de conteúdo que a gente faz, né? Todos nós somos. Então, isso teve um impacto nas redes. Então, assim, é muito gratificante você ver isso, né? Você, como ele estava falando, é muito mais importante para a gente a história, né, do que você impacta aquelas pessoas, do que muitas vezes o projeto em si.
Fiquei pensando aqui que o Fantástico tem aquele quadro da Repórter por um dia. Vocês criaram o Eletricista por um dia. Não, é incrível, gente. Aí ela estava até brincando comigo, a secretária estava brincando comigo. Um dia vocês vão conseguir ter alguém que faça festa de aniversário. Já tivemos. Uma criança que pediu para os pais, vocês lembram disso? Fazer o tema da festa, que eles queriam se fantasiar de eletricista. Então a festa era toda Enel. Eu falei, gente, isso é o ápice de uma marca, né, que eu consegui chegar a querer ser tema de aniversário. Esse seria o ápice de qualquer marca. Mas a gente é o trabalho de formiguinha. A gente vai lá de passinho em passinho para tentar conseguir aí atingir o nosso objetivo de ser uma marca admirada pelos nossos clientes. Legal. E aí, daqui a pouco, né, o Douglas vai ajudar a gente aí para botar todo mundo nas perguntas. O que nos une aqui nas três conversas, fiquei pensando depois, acima de tudo, eu acho que é a comunicação que transforma, né? Transforma a saúde, tira de quadro de depressão, empodera, melhora o planeta, acima de tudo, leva a cultura, né? Então, acho que tem essa linearidade, acima de tudo, entre isso. Só para a gente, daqui a pouco, passar para todo mundo aqui, para a gente conversar de forma aberta, mas isso passa por uma cultura interna, passa por crenças. Como é que essas decisões se conectaram, tiveram o respaldo, o apoio da alta administração, para que isso, assim, seja eu que estou lá na ponta, eu entendo daquela importância, seja eu que estou no ar-condicionado, no escritório. Como é que foi esse processo de unificação de culturas? Até para quiser começar por você. Eu acho que aí é muito mais do que tem que estar no nosso DNA, no nosso propósito. A gente não pode ser marketing do que a gente faz. A gente tem que acreditar no que a gente faz, no que a gente prega. Então, isso vem da cúpula, da alta direção. Então, quando a gente senta dentro de um comitê, porque eu não decido nada sozinho, né? A gente tem um comitê interno na companhia, onde a gente tem uma série de áreas, né? Relações institucionais, sustentabilidade, comunicação, onde a gente senta e fala, bom, vamos avaliar isso? Por que isso? Por que fazer esse projeto? E aí a gente tem uma série de pontos onde a gente avalia qual é o impacto disso para a comunidade, né? A gente vai ser um projeto perene ou não? Porque tem isso, a gente não faz projeto uma vez botei a marca e acabou. Não, são projetos que a gente faz e continua fazendo. É para você ter legado, é para você trazer retorno. Então, não é difícil, realmente não é difícil. Eu acho que a gente tem projetos que a gente incentiva com dinheiro de marketing, tem projetos que a gente incentiva via incentivo, né? Por exemplo, a gente fez Fórmula E em São Paulo, a gente patrocinou a Fórmula E de São Paulo, que foi 100% dinheiro de marketing. Mas é isso, a gente avalia qual é o tipo de projeto que a gente entende que tem valor, tem tudo a ver, imagina, uma fórmula de carros elétricos. Né? Tem 100% fit com o nosso negócio, a gente tem que estar nesse negócio. Beleza, então vamos investir com dinheiro bom nesse negócio. E que outros projetos a gente pode fazer lei de incentivo? Uma série de outros projetos. Então, eu acho que também vai da crença do projeto, mas vai da crença também do trabalho, do nosso trabalho. Né? Porque a gente, como é difícil, né, o Douglas estava falando, para a comunicação, que falar de marca, de um ativo que é intangível. Só que ele é intangível até um determinado momento, porque quando a marca, por exemplo, tem ações aplicadas em bolsa e acontece alguma coisa com aquela marca, a reputação dela, é o valor dela que cai. Então, é mais ou menos, tem que provar, sim, a gente tem como provar, sim, que aquilo agrega valor para a companhia. E cada vez mais, né, a mensuração é fundamental. Então, eu acho que vai da crença, mas eu acho que vai de uma credibilidade que se constrói internamente, junto aos stakeholders internos e também dos próprios que veem, não, isso aqui tem tudo a ver com o que a gente prega como companhia. E aí as decisões são tomadas, né, alguns projetos não passam, outros passam, imagina, foram 311 projetos, só no Rio, em São Paulo, Ceará, mais de 500. Então, assim, é muito projeto. E cada um deles é isso, não é assim, qual é o lugar que a gente está, que cidades que já foram beneficiadas naquele ano, a gente vai continuar, não vai? São tantas variáveis envolvidas que não é fácil, mas o retorno chega.
Então, eu acho que a primeira coisa, sim, eu acho que vem um alinhamento alta cúpula para a gente. Eu acho que nesses 2 anos de pandemia, essa questão do ESG, do ponto de vista dos investidores, ficou muito mais latente. Então, eu acho que fazer negócios de uma forma correta hoje não é mais um nice to have opcional, né? É uma condição para você operar. Então, isso eu acho que é a primeira coisa. Do ponto de vista de engajamento interno, eu acho que um desafio que a gente teve grande aí nos 2 últimos anos de reestruturação de ESG é que são projetos muito apaixonantes. Então, assim, todo mundo que você fala vai ter um mini projetinho que ajuda uma ONG XPTO, que é muito maravilhoso, que toca as vidas de tantas pessoas. Você ouve muito assim, você é a cara da Coca-Cola? Nossa, todo dia. Eu tenho todos os projetos. E aí eu acho que um ponto de vista nosso foi a gente não ser tão apaixonado e ser mais data-driven, que é isso. A gente tem que zerar o impacto das nossas embalagens até 2030. 2030 está aí, como no mundo. Não é tipo assim, aqui, ó. E aí a gente tem, né, todo ano colocando muito mais embalagem em plástico. Então, aonde que a gente vai transformar? No processo de coleta? Então, eu acho que a gente teve um desapego importante de você entender aonde vai virar a chave mesmo. Quais são os projetos que você precisa e que você pode escalar para virar a chave. Então, esse foi um exercício nosso de ESG. E, às vezes, é muito difícil você falar não. Porque é isso, porque, né, todo mundo que vem com propósito, dedica a sua vida àquela ONG, àquela organização, àquela causa. Então, para a gente, assim, é difícil falar não, mas foi uma escolha também, dado os objetivos de negócio que a gente tem. Então, acho que isso é importante. E do ponto de vista de engajamento, eu acho que é super, né, lá em cima está todo mundo alinhado. Eu acho que quando a gente fala de ESG, as pessoas ficam super apaixonadas, mas a verdade é que no dia a dia isso não entra como uma decisão de negócio. Então, eu já trabalhei, como eu falei, né, eu trabalhei por 16 anos na companhia, já trabalhei em operações, já trabalhei em marketing muitos anos. Então, às vezes, quando eu vou conversar com um gerente de marca, por mais que ele queira fazer, olha, gente, Coca-Cola. E aí o meu gerente de marca fala assim, não tenho dinheiro. Aí ele pega. Como assim você não tem dinheiro? Você tem dinheiro. Você só está colocando em lugares errados. Né? Então, eu acho que às vezes, assim, eu faço muito esse push dentro de algumas campanhas, que eu falo assim, cara, tem uma hora que o awareness já foi, entendeu? Tipo, então não adianta você investir mais em Google Ads, em Facebook Ads. Todo mundo já viu. Se você me der metade desse dinheiro que você está investindo aí, e a gente fizer uma ação social aqui, onde a gente vai falar de alimentação para famílias em situação de vulnerabilidade, a tua campanha fica muito mais robusta, você vai ter o que falar, a imprensa vai estar interessada. Então, acho que a reputação a gente constrói de uma outra forma. E, como eu falei, eu sou publicitária de formação e eu acredito que o marketing está se transformando e não dá mais para a gente ver as campanhas e o que a gente fazia da mesma forma. E, sabe, até assim, não, porque agora eu coloco mais mix em digital, é o Instagram, o TikTok. Isso é relevante para a sociedade? Talvez seja relevante ali para KPIs daquela campanha. O que você deixa com isso? Qual que é o teu residual? Então, acho que tem ainda um trabalho de convencimento, de entendimento dos profissionais de comunicação, de um investimento mais assertivo. Sabe? O que é o teu Pareto? Aonde você precisa estar aparecendo e aonde você precisa estar fazendo com aquela marca. E eu acho que uma coisa que você falou, que é super importante também, que você também falou, que é consistência. Então, também, assim, não adianta eu abraçar uma causa, agora eu vou falar de, sei lá, de LGBT, né? A gente viu várias causas que entraram, várias marcas que entraram nessa seara de LGBT, aí entra, faz uma ação pontual lá no mês do orgulho, sai com o produto, e o que você está fazendo? Aí depois você sai. E aí? E aí que as pessoas continuam sendo mandadas para fora de casa, porque são gays, continuam sem ter suporte. E é isso, entendeu? Então, acho que é mudar o mindset. Isso eu acho que é o mais difícil. Então, acho que a gente está numa jornada, está se reinventando, está provando. Para o investidor, a gente já provou que essa questão de sustentabilidade está check. Acho que para os heads, CEOs, para a alta liderança, essa questão já está check.
eu acho que é uma transformação de dia a dia mesmo, da pessoa, às vezes, levar um choque e falar assim, cara, será que eu estou realmente fazendo aqui a coisa certa? Ou a gente só está trabalhando no automático, com mais do mesmo que eu sempre fiz e que sempre deu certo e sempre foi assim. Eu acho que o desafio está aí. Nossa, que belo testemunhal. Porque senão você é um copia e cola. Você faz sempre da mesma forma. Pô, super, hiper bacana. Vamos lá, brother. É isso, sobrou nada para falar. Mas é sério, assim, acho que, primeiro, a questão do propósito e de um planejamento estratégico coerente também. Eu tive zero dificuldade para emplacar o Mude o Hábito para a diretoria. Porque faz tanto sentido que, né, qual é a resistência para me colocar? Então, acho que esse é um ponto muito alicerçado por essa questão da consistência. Então, e isso é uma coisa legal também, porque quando você acha um caminho que é muito vinculado com a marca e apaixonante, o Mude o Hábito começou com um patrocínio. Uma ação da Rádio Band News, um projeto de verão que a gente patrocinou, conheceu um parceiro, pô, cara, isso tem liga, isso dá jogo, chama o cara aqui, vamos conversar. Então, começou por um acaso, a gente viu potencial, fizemos 2, 3 aulas, 10, 20, 100, e a coisa foi crescendo. Então, numa situação muito como a que eu vivo hoje, com muita restrição de recursos, eu acho que não dá para você ficar apostando todas as fichas em várias coisas. Né? Então, é muito, muito bom você ter um território seguro, onde você percebe a coerência interna, está alinhado com a estratégia, entrega o valor exato que a empresa gostaria de comunicar para a sociedade. Ela gera muito valor para as pessoas, aí novamente, ainda que elas não se relacionem com a nossa marca. Esse é um outro aspecto legal, porque a gente mensura o impacto disso para top of mind, para outras questões, mas tem um impacto que vai além disso, né? O Fluminense ele tinha um pouco disso também, né? Você falava muito com a torcida, mas quem gostava de futebol, ainda que rivalidade e tudo mais, é impactado. Então você vai além de um universo restrito que você está querendo falar. E acho que essa questão do legado, né? A gente fala, é muito difícil, eu recebo recorrentemente as pessoas, a gente começa a ficar conhecido, né? As pessoas falam, tem um projeto que é a cara da Unimed. Ontem recebi um no Globo. E fala, é a cara da Unimed, mas não está dentro da estratégia, me desculpa, não vai ser e tal. O projeto é maravilhoso de fato, mas não é onde eu estou apostando minhas fichas agora. Então você também tem esse respaldo técnico de poder, não sei nem se existe a palavra, mas despessoalizar. Estou dizendo assim, no momento não combina com minha estratégia. Porque é isso, a gente acaba sendo uma enxurrada de demandas bacanas e a gente fica com esse sentimento, nossa, isso poderia, né? Mas vamos fazer e tal. E é engraçado que às vezes a própria equipe já olha e fala assim, não, para, não é assim. Então, assim, é só reforçar muito a fala delas duas. Acho que o caminho é esse. Ok. Outra coisa? Queria... Posso aproveitar para dar um gancho no que você falou? Eu acho que a beleza assim, de você estar numa área de sustentabilidade também é poder promover agendas pré-competitivas. Então, eu acho que tem uma coisa da gente ser menos protagonista, às vezes, como marca, para poder gerar impacto em rede. Então, eu trouxe um outro videozinho e que conecta muito com o que você falou, e eu acho que todo mundo aqui que trabalha com comunicação, que é como a gente traz essa visão de descarbonização, do que a gente fala de um jeito tão difícil para as pessoas, e eu acho que também essa provocação de atuação em rede. Às vezes não precisa você brilhar sozinho e ser o teu projeto, e sabe, se você gera um impacto, a construção de reputação, ela vai estar também com as outras marcas que você está fazendo. Então, a gente fez no último Rock in Rio uma coalizão, que éramos nós, Heineken, Natura, Rock in Rio e Braskem. A gente reciclou todo
todas as embalagens que a gente colocou no Rock in Rio, e Natura acabou de lançar um produto, que é Natura Caiaque, com o resíduo do festival. Então, a gente acaba tangibilizando, trazendo à tona, quando você fala de economia circular, sabe, é muito difícil para o consumidor entender, pô, mas o que você está falando? Não sei. Isso, economia circular, caralho, sei que tem que reciclar, mas não sei nem onde eu entrego, não sei nem o que você está falando. Então, assim, quando você entra num grande festival desse, quando você faz coalizões pré-competitivas, quando você tangibiliza para o consumidor um produto, eu acho que tem outras formas de fazer, sabe? Eu acho que é isso que a gente vem aprendendo acho que a pandemia acelerou muito isso, essa visão que não precisa ser sobre você ou a tua marca para você impactar, sabe? Acho que tem um pouco disso. Então, se você puder passar o videozinho dos festivais. Enquanto ele coloca ali, adorei como professor o conceito de coalizões pré-competitivas. Ótimo. Essas são agendas pré-competitivas, agendas de impacto. Bom, pessoal, chegou agora a hora da gente conseguir, acima de tudo, interagir, fazer as trocas aqui. O Douglas me avisou que parece que tem um microfone. Quando alguém levantar a mão, o microfone, através de um drone, irá até lá. Posso fazer 2 comentários rapidinhos? Só porque eu devia ter falado e esqueci. 2 coisas importantes em cima do vídeo do que você comentou antes. Assim, primeiro, a gente vive tanto nesse momento de ressignificação de tanta coisa, e você comentou a história da marca da Coca-Cola Azul, você falou do Inter e Grêmio, é a mesma coisa. Lá no Sul, a Unimed, ela se veste de vermelho e de azul, não é verde. E eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa, se fala tanto de humanização das marcas, né? E eu acho que, imagina, se a gente se impõe, não, a Coca-Cola vai ser vermelha em qualquer lugar, e a Unimed verde e tudo mais, isso é uma arrogância, uma prepotência, de que a gente está chegando num ambiente, né? Você está chegando em Parintins, que tem a cultura, e você chega e quer mudar a cultura. Eu acho que é exatamente isso que você fez, né? A gente está se adaptando, mostrando que a gente é uma parte daquilo, não maior que aquilo, que não é o território que se adapta a gente se adequa ao território. Eu acho que as marcas podem ainda evoluir muito nesse aspecto de ter muito mais flexibilidade para se mostrar como um participante de uma conversa, de uma situação. E o outro é a mesma coisa em relação às ativações de evento. Eu acho que a gente tem, você trouxe um modelo de exemplos legais de como a gente precisa repensar. Porque, assim, a minha sensação é que a maioria das ativações, as pessoas vão lá pagar um chaveirinho, um copo, e não tem nenhum vínculo com a tua marca. Elas ficam lá no stand, entram, pegam o brinde e vão embora, e aquilo aumentou alguma coisa, awareness, top of mind, nada. Então, a gente precisa repensar assim, o que é uma ativação de marca dentro do patrocínio para que as pessoas saiam de lá educadas para alguma situação energética, sustentável, saúde, o que quer que seja, e tenham, de fato, uma relação construtiva, positiva, transformadora com a marca. Senão, é isso. Toma aqui um brinde e vai embora. Curti. Legal. Falou que não queria falar nada e tinha muito para falar, hein? Não, Tava escolhendo é muito difícil. Tá. Então, a única coisa que eu peço, pessoal, só uma questão de tempo, é que levante a mão, já tem uma mãozinha levantada ali, fale o nome, se é pergunta específica para uma pessoa ou se é para todo mundo, tá bom? Eu sou Luciana, trabalho na NeuX, uma empresa aqui do Grupo N. Uma pergunta assim, geral. Né? Você puxou por uma ótica e eu vou pedir por outra. Né? Vocês falaram que recebem muito pedido de ter a cara da empresa, pedido de patrocínio, mas tem comitê ou tem outras formas, né? A questão do alinhamento com o propósito, ou às vezes, quando vocês querem levar para aprovação de um comitê executivo, a questão do propósito né, facilita a aprovação de projetos. Mas e quando a situação é outra, se é que isso acontece? Eu acredito que sim. Quando vem de cima, né? Quando o comitê traz um patrocínio, uma propaganda que eu recebi é muito interessante, eu acho que a gente devia fazer. Como que vocês articulam internamente o dizer um não para um comitê executivo que vem com uma proposta que não bate? É baseado numa política? É baseado num comitê? O que respalda vocês para declinar de uma proposta que veio de cima? Ou não dá para vencer todas e de vez em quando tem que engolir mesmo, a gente tem que fazer um patrocínio ou outro que não estão tão ligados assim com o propósito?
Tem as duas coisas, de fato. O que a gente tenta fazer para minimizar isso hoje foi estruturado um modelo de governança na Unimed, são 5 diretores. Então, é um modelo, a gente não usa isso assim, mas é um modelo de disposição. Então, vem um diretor e fala para patrocinar isso, está alinhado com a política, sim ou não, tem a ver com o propósito da marca. Isso vai para uma reunião de diretoria ser validado, porque justamente para evitar, para com compliance, para tudo que é lado, que tem algum componente nesse sentido. Então, esse cara vai ter que se expor perante os outros 4, né? E aí pode ficar claro ou não se isso aqui é um interesse pessoal, isso aqui ou tem a ver com a marca e tudo mais. Então, passa por esse rito de, primeiro, a gente já considera ou não alinhado, vai um parecer, né, técnico, se está alinhado ou não com o que a gente entende como política de patrocínio e alinhamento às diretrizes de marca. E depois, aí se 3 aprovarem, a gente vai. O grande desafio nesse ponto é o orçamento, de fato, né? Porque muitas vezes a estratégia de orçamento está traçada e surge um negócio novo do nada e fala de onde vem esse dinheiro, né? A gente vai deixar de fazer alguma coisa para fazer isso? Vai ter que descombinar uma coisa que a gente já combinou com alguém? Ou vai surgir um dinheiro novo? Qual é a estratégia? Então, acho que isso é importante também a gente agora está começando o orçamento do ano que vem. Então, esses combinados vão ser muito claros para todo mundo para depois não ter diferença ou qualquer coisa. Eu estava pensando aqui, acho que não acontece muito isso comigo, não. Assim, não dividir diretoria, patrocina isso. Eu acho que sempre é uma conversa muito de avaliação. E como eu falei, para a gente é muito agenda pré-competitiva. O que a gente tem de top-down são patrocínios globais. É tipo Copa, Olimpíadas. E aí a Olimpíada vai acontecer não sei aonde. E como você transforma isso para o teu mercado. Mas eu acho que a gente tem muita liberdade criativa. Eu acho que a grande barreira vai ser orçamento mesmo. Mas acho que a gente não tem tanto top-down assim de patrocina isso. Sempre é uma abordagem de avalia isso, se faz sentido para suas metas, para o que você está fazendo. E às vezes faz muito sentido. Eu atendo muita gente, a gente, né, como a gente trabalha aí com desafios grandes, muita startup, inovação, muita gente de fora. Como a gente é uma empresa global também, vem muita proposta de outros lugares. Eu estava ontem com uma ONG da África, que a gente quer implementar algumas práticas aqui. Então, assim, às vezes faz sentido, às vezes não, mas, assim, vir top-down, patrocina, não aconteceu ainda, não. Bom, aqui no passado acontecia, né, até a gente criar o comitê que eu tinha comentado antes, né? Então, não é uma decisão minha, e aí chega um diretor para mim e fala, Janaína, tem aqui um patrocínio, patrocina aí. Não, já acontece, eu recebo vários, né? Me manda um e-mail, olha, avalia, o que você acha? Mas, assim, tudo vai para o comitê. E aí, quando vai, é o que ele falou. É dito que aquele patrocínio veio indicado pelo fulano. Né? A pessoa também se expõe ali naquele meio. Então, quando você que avalia, você tem que pensar 2 vezes quando você está falando que avalia. Tem uma série de avaliações internas daqui tem algum vínculo com a companhia, não tem? A gente tem milhares de regras de compliance envolvidas também. Então, a gente avalia e realmente se não vai. Olha, está contra. Imagina, para dar um exemplo aqui, Festival Friburgo aqui no estado do Rio é conhecido por ser um polo de lingerie, né? A gente recebeu, né, de um conhecido nosso, avalia aí para ter a feira, nossa, a Enel distribuidora. Primeiro, a Enel não atua em Friburgo. Segundo, o que tem a ver com o nosso negócio calcinha e sutiã? Então, assim, nesse momento, a gente fala, olha, desculpa, não, temos uma série aqui de pontos que falam que não tem a ver. E aí a pessoa, ok. Então, acho que tudo, se você tem regras bem definidas, uma política bem definida, isso é rapidamente absorvido por quem pediu, né, ou por quem indicou. No meu caso, acontece muito porque assim, são diretores, o Estatuto da Unimed prevê os diretores médicos. Então, vem o congresso de ortopedia.
Então, uma diretora é ortopedista, os outros não são. Então, por que eu vou patrocinar o de ortopedia, não vou patrocinar o de gastroenterologia? Não sei o que. Então, é uma... Não, no caso, exemplo, acontece muito. Desculpa te interromper. Nosso caso, patrocínio de aniversário de cidade. Vocês imaginam, gente? Se eu for patrocinar todas as cidades que fazem aniversário, é impossível. Então, é um pouco para exemplificar isso que ele estava falando. Bom dia, sou Simone, eu trabalho na Fábrica Carioca de Catalisadores, é uma indústria aqui na Zona Oeste, né, Santa Cruz, e eu queria continuar esse assunto aí com vocês. A gente faz projetos via leis de incentivo, né, tem pouco projeto patrocinado via marketing, e a gente optou por fazer um edital, né, então a gente tem um edital público e contínuo aberto. Eu queria entender também isso, como é que funciona, porque eu acho que tem uma diferença, né, de patrocínio via lei, via marketing, e outro projeto que torna ali a questão do impacto mesmo. E a gente faz mais essa questão mesmo via lei de incentivo. E queria também fazer uma outra pergunta em relação aos institutos, né, porque eu acho que a Coca-Cola tem um instituto, como que funciona essa questão, porque eu acho que assim, chegar só no viés da comunicação, né, patrocínio, né, eu acho que vai muito mais até para o marketing do que para a comunicação. E como é que funciona os institutos e essa relação de aportes e patrocínios e esse casamento aí de vocês via instituto? Então, na Coca a gente tem um instituto há mais de 20 anos. O instituto ele é dedicado à formação de jovens para a empregabilidade no mercado de trabalho. Então, já foram mais de 500 mil jovens impactados e direcionados para o mercado de trabalho. O Instituto ele já teve diversas formações, né? Então, uma época o Instituto abraçava essa questão dos catadores e tal, e a gente entendeu que o Instituto ele precisava ter uma identidade única e abraçar uma única causa. Então, hoje a causa do Instituto é a empregabilidade jovem e essa educação em prol do primeiro emprego. Então, a gente aproveita muito do que a gente tem enquanto key accounts, enquanto varejo, para dar esse encaminhamento para os jovens. Como que funciona a governança global? Globalmente, a gente tem a empresa Coca-Cola e a gente tem a Coca-Cola Foundation. A Coca-Cola Foundation ela é uma fundação que também é a parte do negócio e ela é dedicada a gerar impacto para projetos de reciclagem, de empoderamento e de água. Então, assim, e aí são editais também que a gente aplica enquanto países para buscar esse recurso para impacto social. Qual que é a diferença do que eu faço? Eu estou dentro da Coca. Então, o que a gente faz é um olhar de valor compartilhado, é o share value, como que eu transformo a minha cadeia. Então, uma coisa que a gente fala muito há anos atrás, as indústrias, as empresas, elas geravam o seu negócio, ganhavam o seu dinheiro e compensavam isso através de uma área de responsabilidade social. Então, eu fiz o meu resultado, agora eu vou compensar doando aqui cesta básica, fazendo um projeto social, doando para determinadas ONGs. Esse modelo é um modelo antigo. Esse modelo ele não funciona mais. O modelo de filantropia no Brasil, ou nos países da América Latina com quem eu venho trabalhando ultimamente, eles são modelos para estancar determinadas questões que são inegociáveis, né? Então, por exemplo, no Brasil a gente tem 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Não adianta, e aí não são palavras minhas, são palavras lá do Daniel e do Kiko, do Ação da Cidadania, que é aqui pertinho de vocês, que atua há 30 anos no combate à fome no Brasil. Eles falam assim, não adianta você querer fazer um projeto de capacitação se a pessoa não comeu. Então, não adianta. Então, tem problemas de base que a gente tem que solucionar. A fome é um deles. Então, eu acho que a filantropia ela entra um pouco aí. Mas o que a gente quer gerar é inclusão produtiva. Ninguém quer ganhar uma cesta básica. Todo mundo quer poder ter dinheiro para comprar o seu alimento. Então, eu acho que é uma cadeia. A gente começa trabalhando essa visão mais filantrópica junto com o Instituto, junto com a Coca-Cola Foundation, e isso entra na empresa através de inclusão produtiva, através de impacto social e de falar, olha, essa pessoa está alimentada, essa pessoa
No Brasil, as pessoas empreendem por necessidade, não por vocação. Como eu falei, base da pirâmide, a maioria mulheres negras, arrimo de família que não tem rede de apoio. Então, assim, como que eu faço para incluir essas mulheres num ecossistema que seja, que possa garantir para elas uma perenidade de vida, né? Então, quando a gente olha as estatísticas do Sebrae, cada 3 anos fecham as MEIs, essas micro e pequenas empresas. Como que eu garanto que essas mulheres vão sobreviver mais que 3 anos? Agora, é um combinado de coisas? É um combinado de coisas. Na Amazônia, nesse projeto que a gente está fazendo do Empreenda como uma Mulher, nos 3 meses que elas estão fazendo capacitação, a gente está doando alimentos, porque assim, não tem como que a mulher vai testar uma receita se ela não tem dinheiro para comprar, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Acho que a diferença de você atuar dentro da empresa é gerar valor compartilhado, é você fazer e cada decisão de negócio você entender que tem um impacto, e aí os institutos vêm na lateral porque eles não têm essa entrega de negócio, eles têm uma entrega filantrópica social. Voltando ali no início, né, que você falou aqui, no caso nosso, eu cuido de comunicação e marketing. Então, quando a gente fala de projetos voltados 100% para a marca ou projetos de impacto social, a gente avalia eles da mesma forma, né? Então, como eu falei, quando a gente tem um comitê, por isso que eu falo de equilíbrio, né? A gente tem um saco de dinheiro, então a gente tem que avaliar, tá bom, sempre com um viés não só ser awareness pelo awareness, né? A gente procura como fica mais fácil, né? Quando a gente tem, antigamente, né, as áreas, inclusive, de sustentabilidade eram dentro da comunicação. Quando você tem todo mundo junto, é mais fácil a gente fazer essa avaliação, né? A gente avalia o impacto e, por mais que hoje, interno na Enel, as áreas tenham se separado, hoje você tem diretorias separadas, a avaliação continua a mesma, né? Eu, quando olho um projeto, eu não penso só sobre a ótica dos meus resultados de comunicação, do engajamento nas redes, no TikTok, não. Eu penso o que aquilo efetivamente vai fazer diferença para quem está sendo beneficiado e o resultado vem a reboque. As minhas metas e meus KPIs de comunicação vão ser atingidos. Então, a gente procura que realmente tenha esse equilíbrio em todo tipo de patrocínio que a gente faz. Tá? Pessoal, o Douglas está dizendo aqui, a gente tem espaço para mais uma pergunta. E só lembrando, tem um material aqui que a Secretaria de Cultura deixou que pode ser útil. Então, esse material está bem legal, ela me mostrou, né? Ela explica bem como faz a lei, os resultados, alguns exemplos de projeto. Acho legal, né? A gente poder levar também. Bacana. Você vai falar? Pergunta aí, vamos dar espaço para você. Posso falar, mas sim, acho que não, a Unimed também. A Unimed, o Instituto também, ele atua com um fim definido, é um braço voltado para a educação continuada do médico. Então, a gente tem parcerias com outras empresas da indústria farmacêutica que trazem capacitações para o médico. A gente tem programas de residência que vai para o Hospital da Unimed, residência médica do hospital, programa de estágio do hospital. E mesmo quando a gente sai um pouquinho, isso volta. A gente teve um projeto que agora não está em vigência, mas que é muito legal. O Hospital da Unimed fica ali na Barra, na Ayrton Senna, e ali próximo tem a Cidade de Deus, e a gente criou um curso de formação de camareiras que são participantes do processo de seleção de camareiras do Hospital da Unimed. Então, a gente cria um círculo de dar formação e empregabilidade para essas pessoas. E em relação à primeira pergunta, é muito parecido. A gente a gente participa pelo ISS, a Unimed Rio Brasil Municipal, então não tem acesso ao ICMS, e a gente olha os projetos inscritos, faz uma... não vou te dizer que é um negócio extremamente, né, Excel e tudo mais, a gente, isso tem a ver, isso tem a ver, isso tem a ver, então a gente vai aos poucos fazendo fases de seleção até chegar no que a gente acha que são os que têm potencial, conversa com os projetos e depois parte para uma aprovação interna também. Boa tarde, meu nome é Thaís, eu trabalho na transportadora associada de gás, TAG, como analista de responsabilidade social. Eu queria
perguntar para vocês, fazer uma pergunta assim, um tanto polêmica. Enfim, a gente teve recentemente todo esse cenário político que causou uma divisão, enfim, no país inteiro. A divisão sempre aconteceu, mas ela ficou mais forte agora, enfim, nesses últimos 2 mandatos das eleições presidenciais. E com isso a gente teve uma série de pessoas públicas, artistas, pessoas de cultura, de esporte, escolhendo lados, né? E esse legado perpetuou, porque você tem muitas pessoas que atuam nesses segmentos, que apadrinham projetos, ou são a cara de muitos projetos, muitas iniciativas sociais bacanas. E como lidar com isso, sabe? Como vocês lidam com isso nas empresas, enfim, nas avaliações dos projetos? Vocês isolam essa questão política dessa pessoa que apadrinha, ou que às vezes é o porta-voz, é o idealizador do projeto, e às vezes é uma iniciativa muito bacana, que, enfim, tem vários resultados positivos, beneficiários, benefícios comprovados para determinados territórios, mas você tem essa questão política ali. Como dissociar que você não está apoiando o ideal daquela pessoa que está apadrinhando? Você, como companhia, você está apadrinhando o projeto, que é muito bacana. Vocês simplesmente, quando vem algo nesse sentido, vocês não avaliam, vocês já descartam, ou vocês depois fazem todo um trabalho de comunicação para reforçar que o propósito de vocês é o apoio ao projeto, independentemente do viés político do padrinho, ou da organização, ou daquela figura artística, esportiva, que é a cara do projeto? Olha, a gente, nesse aspecto, não se mete com política. Tá? Então, se o projeto tem viés político, a gente está fora. Agora, se o projeto ele tem um outro fim, e tem um padrinho, alguém que tem uma opinião política, eu acho que o risco é do projeto. E a gente tem visto vários casos de marcas que deixam de patrocinar, estão patrocinando, assim, a gente está saindo desse patrocínio por conta de uma questão, uma posição que a gente acha que não faz mais sentido nos dias de hoje. Então, eu acho que como marca, a gente avalia o que está por trás daquilo tudo. Não vou patrocinar uma pessoa, vou patrocinar uma iniciativa que tem um objetivo, um fim que a gente entende que tem a ver com as práticas, com os nossos valores, com a política de patrocínio e tudo mais. O próprio projeto em si, acho que hoje começa a ter mais visão sobre isso e ficar atento às posições que as pessoas que estão ali assessorando possam ter ou não, em função de trazerem prejuízos para o projeto. Não vivi uma situação ainda assim, mas acho que é como a gente se portaria, sabe? Um caso crítico, cara, infelizmente você passou de um limite que a gente não aceita, não tolera, então a gente está deixando. Posso só responder? Esqueci seu nome. Thaís, acho que essa pergunta é super relevante e vou falar acima de tudo como professor. Eu acho que cada vez mais as marcas vão precisar criar um modelo de tomada de decisão que tenha também essa componente, assim como tenha outros componentes. Já que a pessoa, além de questão política, já ter alguma questão ambiental, social, identitária que ela falou, então eu acho que cada vez mais esse modelo de tomada de decisão vai ter que ser mais amplo. A gente vai ter que olhar de uma forma mais integral. Tá? Essa é a minha pequena contribuição. Falando no caso de Coca-Cola, a gente fala algumas coisas. A gente está há 81 anos no Brasil, já tiveram vários governos, e a gente continua aqui. Então, não é sobre posicionamento partidário, eu acho que é sobre posicionamento político. Quando eu falo do combate à fome, é um posicionamento político, mas não partidário. A Coca-Cola é uma marca que ela é para todos. Então, assim, o que a gente busca é trazer essa visão para todos. Agora, tem coisas que estão alinhadas com os nossos valores. Então, quando a gente fala, não sei quem teve a oportunidade de ir para Atlanta já, em Atlanta, Geórgia, berço de Martin Luther King, lá tem o Museu dos Direitos Civis. E quando eu estive lá, e é uma história verdadeira, porque está lá no museu, quando o Martin Luther King ganhou o prêmio Nobel, eles queriam fazer um jantar em Atlanta em homenagem a ele.
E aí os empresários na época, era o momento da Guerra Civil, os empresários na época falaram que não iam no jantar, ou não iam prestigiá-lo, porque ele era um negro, enfim. E o presidente da Coca-Cola, naquele então, falou: ou vocês vão nesse jantar, ou a Coca sai de Atlanta, porque hoje a Coca entrega mais para Atlanta do que Atlanta para a Coca. Então, eu acho que, às vezes, isso foi um posicionamento há 137 anos atrás, de um líder da companhia. Então, eu acho que tem uma questão também de você ser bold e de você reforçar seus valores, né? Então, eu acho assim, não é sobre o patrocínio, é sobre quem você é e o que você quer contar. E sobre se isso faz sentido para você, né? Agora, vamos polemizar, vou apoiar aqui, não sei o quê, e o outro... não é o que a gente faz. O que a gente faz é buscar gerar uma discussão. Então, há pouco tempo atrás, a gente fez uma latinha de Coca-Cola que falava: essa Coca é Fanta, e daí? Essa peça ganhou Cannes. Essa peça, ela foi feita, foram 100 latinhas que foram feitas para colocar nas geladeiras dentro do escritório. Era comemorativo da data, nem foi para vender nem nada. E dentro tem Fanta mesmo, foi um sleeve de Coca-Cola que fazia essa brincadeira, enfim, e aí a gente começou a postar no escritório e foi uma das peças que mais repercutiu. Por que ela foi tão feliz? Porque a gente, eu acho que tirou sarro da gente mesmo, e porque essa Coca Fanta daí não faz um posicionamento, essa Coca Fanta daí agora eu estou falando só com LGBT, ou estou falando só com... Ela traz as pessoas para uma discussão, traz as pessoas para um diálogo. Então, eu acho que a forma como a gente faz também importa muito, sabe? Eu acho que, assim, essa possibilidade que a gente tem de também se zoar, sabe? Tipo, desapegar um pouco e gerar conversa, eu acho que é isso que grandes marcas têm que fazer mesmo. É gerar conversa, é gerar diálogo. E eu acho que em momentos tão polarizados, como que a gente traz o diálogo à tona? Como que a gente gera essas pontes para abrir momentos de conversa? Acho que é aí que a gente vai, assim, para definir um gol ou não um gol. Agora eles é que falaram tudo, não tem? Realmente, não, acho que super, né? A gente também atua da mesma forma, acho que vai, imagina, energia está aí, né? Desde sempre. Então, a gente não toma partido de nada, né? Eu acho que o mais importante aqui é a gente avaliar o projeto, né, qual é o histórico daquele projeto, o que ele vai trazer, né, de legado para as pessoas que estão sendo impactadas por ele, né, independente se você tem uma coisa política forte, aí a gente senta, avalia, né, internamente no comitê, mas eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é o histórico daquele projeto, o que ele tem a aportar para as pessoas que vão ser beneficiadas por ele, né, e não, por exemplo, para um hall de pessoas que a gente sabe que são fiéis daquele político. Então, assim, a gente não, nesse momento, a gente para e avalia caso a caso. Tem casos que realmente não tem fit com a gente não passa e devolve, e outros que não, que realmente tem a ver. A gente tem projetos, né, hoje que são apadrinhados por artistas, né, que tem uma ou outra posição partidária, mas isso não se fala, né, não tem impacto, porque acima disso tudo está o projeto. Então, a gente nunca teve problema disso aqui internamente. Bom, pessoal, estou devolvendo a bola aqui, o microfone aqui para o Douglas, para o fechamento, mas queria só agradecer ao Rafa, a Catiele e a Janaína aqui pela conversa produtiva, pela oportunidade de troca aí, tá? Está contigo, Bruno. Obrigado, Dario. Agradeço também, então, para o Rafa, para a Cati, para a Janaína, para a Enel, como todo também, que nos recebeu aqui hoje. Adorei o papo, muito bom ter a presença de vocês aqui. E só salientando, se vocês forem postar alguma coisa, podem marcar a Berge. E todo o conteúdo aqui está sendo gravado pela equipe da Enel, e depois a gente vai ter acesso a esse vídeo e ele vai ficar postado no nosso YouTube. Então, se vocês quiserem depois compartilhar com pessoas das suas equipes que não puderem estar aqui, vocês vão poder achar isso no YouTube da Berge. Aproveitem para seguir lá também. Se tiver alguém aqui que não é associado da Berge também, estamos super à disposição para ter novos associados, falem comigo depois. Eu vou ter, infelizmente, que sair correndo aqui, porque meu voo é daqui a pouco, mas queria de novo agradecer
pessoal vai estar aqui também, vocês podem continuar esse bate-papo aqui fora também, tá bom? Obrigado, gente, valeu.